Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Antes de mais nada, desejar um grande Natal para todos vocês, que vocês tenham muita paz, saúde, prosperidade e convivência em família, que é a coisa mais importante de tudo. Movimento importante na política do São Paulo. Vinícius Pinotti, um dos principais candidatos à presidência do Tricolor em eleição marcada para dezembro de 2026, decidiu romper com Júlio Casares. Nas últimas horas, o Pinotti anunciou que deixou o cargo de consultor especial da presidência. O convite havia sido feito pelo próprio Júlio Casares. Pinotti e Casares andaram bem próximos nos últimos meses, tanto que Pinotti troca o seu grupo político pelo grupo do presidente. Resta saber os impactos e consequências dessa saída do Pinotti de um cargo de confiança do Júlio Casares. Na publicação em que explica a sua saída desse cargo, Pinotti escreve o seguinte, abre aspas, tomei essa decisão de forma consciente, responsável e definitiva em razão de divergências quanto à condução e aos rumos adotados, mantendo meu compromisso com os princípios e com a coerência do que considero a melhor coisa para a instituição. Em outras palavras, Pinotti deve ter percebido que o apoio do Júlio Casares, nesse momento, em meio a uma série de escândalos do São Paulo, talvez não fosse um trunfo para a eleição marcada para dezembro de 26. Com um detalhe importante, é possível que se o Pinotti não tivesse tomado esse caminho, ele fosse o candidato apoiado pelo Júlio Casares na eleição marcada para o próximo ano. O Márcio Carlomagno, que era o favorito do Júlio, acabou perdendo um pouquinho de força interna por conta daquele escândalo envolvendo os camarotes vendidos de forma clandestina por Mara Casares e companhia, embora, importante que se diga, Márcio Carlomagno não teve participação nenhuma e ele inclusive já preparou sua defesa para ser apresentada no Conselho Deliberativo do São Paulo. Quero falar agora sobre o São Paulo, que voltou a debater a contratação de Gaston Ávila. Dá para dizer que há otimismo pelos lados do Morumbi em relação à chegada do zagueiro argentino de 24 anos de idade que pertence ao Ajax. O Ávila esteve emprestado ao Fortaleza ao longo da temporada. Com o rebaixamento do time, o Lion descartou a possibilidade de comprá-lo, operação de compra de 6 milhões de euros. São Paulo havia feito ao Ajax a seguinte proposta, empréstimo gratuito, com metade do salário sendo pagos pelo time holandês. Só que o Royal Antwerp, da Bélgica, e um time da Major League Soccer também entraram na parada. Até por isso, São Paulo precisou melhorar as condições desse empréstimo. A última proposta feita pelo Tricolor agradou ao Ajax. Como Gaston Ávila já havia dito sim para o São Paulo, existe a expectativa de que nas próximas horas, talvez ainda nessa semana, o Ávila possa ser anunciado como o segundo reforço tricolor para 2026. O primeiro, você sabe, Danielzinho, volante de 31 anos de idade, que havia sido adquirido no fim do seu contrato com o time do Mirassol. Só para completar em relação ao São Paulo, contei para vocês ao longo dessa semana que Marlon Freitas interessa. Jogador que pertence ao Botafogo e pode ser envolvido numa troca. O grande problema é que o Pablo Maia, como eu também já havia contado, não se interessou pelas cifras oferecidas pelo Botafogo. Ou o Botafogo aumenta a sua oferta ou não haverá negócio. Agora de falar sobre o São Paulo, que fechou nas últimas horas seu segundo reforço para 2026. Depois de Danielzinho contratado do Mirassol, São Paulo se acertou com Carlos Coronel, goleiro brasileiro de 28 anos de idade, nascido no Mato Grosso do Sul, mas que se naturalizou nos últimos anos como paraguaio. Ele inclusive defende a seleção do Paraguai e pode disputar a próxima Copa do Mundo. Jogador que era titular absoluto do New York Red Bulls. O contrato dele com o time americano se encerrava agora em 31 de dezembro. Ele tinha um acordo fechado com o Orlando City, mas depois de ser sugerido ao São Paulo e agradado, São Paulo entrou na parada e o Carlos Coronel abriu mão do acordo com o Orlando City, onde seria titular, para jogar no São Paulo, mesmo correndo enorme risco de, num primeiro momento, ser reserva. O titular, todo mundo sabe, é o Rafael, jogador mais veterano, que tem pelo menos mais 1 ou 2 anos. Carlos Coronel está indo para o São Paulo apostando a médio e longo prazo na oportunidade de se tornar titular de um dos principais times do país. Só para completar, registrar também que o São Paulo tinha negociações avançadas para vender o Eric para o Curitiba, está vendendo o atleta para o Vitória. O time baiano, que contava com o Eric ao longo da temporada, quase perdeu o jogador. Curitiba ofereceu 6 milhões e meio de reais por uma oferta do Vitória de 5 milhões. Para não perder o jogador, o Vitória subiu essa proposta para 7 milhões de reais e os últimos detalhes estão sendo acertados. Tricolor que ainda busca, em caráter de emergência, um lateral direito, um zagueiro e um camisa 10. Não dá para descartar também a negociação com Marlon Freitas do Botafogo. Hora de falar sobre o Galo para contar que Gustavo Scarpa tem
muitos interessados. Jogador que não parece fazer parte dos planos de Jorge Sampaoli, hoje está na mira do Fluminense, do Santos e do São Paulo. Houve quem garantisse que o Grêmio também tentou sua contratação, Tricolor Gaúcho já desmentiu a notícia. De qualquer forma, até pelo fato de o Scarpa não ser um cara com muito prestígio junto a Sampaoli, como mostraram as partidas decisivas da temporada em que o Scarpa foi reserva, o Galo busca interessados dispostos a fazer trocas. A ideia é tentar trazer jogadores importantes de peso para o Galo na troca pelo meia atacante, que ganha mais de R$1 milhão por mês e custou 5 milhões de euros. Até por isso, a intenção dos acionistas do Atlético é recuperar o investimento, ou o clube que quer contratá-lo paga os 5 milhões de euros ou oferece jogadores importantes na troca. Hora de falar sobre o São Paulo, que terá dinheiro extra. O Tricolor tem em mãos uma proposta de 6 milhões e meio de reais pelo atacante Eric. Jogador que pertence ao São Paulo, esteve emprestado ao Vitória. O time baiano fez oferta para aquisição do atleta, mas a melhor proposta na mão do São Paulo é do Curitiba. Coxa oferece 1 milhão de euros pelo atleta de 28 anos de idade. Como o Vitória ofereceu menos e ainda deve 1 milhão de reais da multa por ter utilizado o Eric no confronto contra o São Paulo no finalzinho do Campeonato Brasileiro de 2025, tudo leva a crer que o Eric vai ser reforço do Coxa. 6 milhões e meio de reais que certamente ajudam o São Paulo na busca por contratações. Já falei para vocês que o São Paulo tem até esse momento apenas o Danielzinho. Marlon Freitas é uma nova possibilidade, um zagueiro e um meio atacante são outras prioridades. O São Paulo também está de olho em laterais direitos. Só para arrematar, em relação ao Eric, temporada pelo Vitória de 38 jogos, 3 gols e 5 assistências, foi titular absoluto e peça importante na manutenção do Vitória na Série A do Brasileiro. Quero te atualizar agora sobre mais uma confusão envolvendo São Paulo e seus dirigentes. Nos últimos dias vazou um áudio de uma mulher chamada Rita de Cássia Adriana Prado. E ela cobrava o Douglas Schwartzman, diretor das categorias de base, aquele que também se envolveu em confusão relacionada à venda de camarotes de maneira clandestina. Nesse contato telefônico, a Rita cobrava o Douglas por não ter recebido um carro BMW. Só para você entender, São Paulo e Austin, que é uma concessionária da BMW, haviam firmado um acordo no início dessa temporada que previa a cessão temporária de 12 carros BMW para o São Paulo, num contrato de abril a dezembro. Durante esse período, na troca por esses 12 carros, São Paulo cederia um camarote para 31 pessoas no Morumbis, além de propriedades de marketing e outras ativações. Dos 12 carros blindados, 5 blindados, e coube ao Júlio Casares, o presidente do São Paulo, escolher quem ficaria com esses carros. 4 ficaram para a presidência, 2 para o social, 1 para o financeiro, outros 3 para o departamento de futebol e mais 2 para a área administrativa. Nesse contato, a Rita cobrava do Douglas Schwartzman que ela recebesse um carro. E o Douglas dizia que não tinha por que ela receber esse carro, até porque ela foi apenas uma intermediária da negociação. Vamos ver se esse assunto também vira alvo de investigação da polícia. Já contei para vocês que o Thiago Corrêa, o mesmo delegado que conseguiu indiciar o presidente do Corinthians, Augusto Melo, por furto qualificado, formação de quadrilha, entre outras coisas, está investigando o sumiço de mais de 10 milhões de reais do São Paulo, com saques periódicos, todos relacionados à contratação de atletas. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.